Olá, eu sou Daniele Canedo e eu e o professor Horácio Hassenreiter estamos aqui para falar um pouco sobre a formação para a elaboração dos planos municipais de cultura e para tentar esclarecer as principais dúvidas que têm aparecido frequentemente no decorrer da formação. Tudo bom, professor Horácio? Tudo jóia, Dani? Bom, é um prazer estar aqui conversando com os participantes do curso, com os nossos tutores, para falar um pouquinho de como que esse processo vai ser continuado daqui para frente, uma vez que a gente teve um seminário de avaliação, onde foram apontados alguns elementos que poderiam interferir positivamente na melhoria do nosso processo de formação dos participantes do curso de EAD para planos municipais de cultura, e acreditamos que a partir desse processo de revisão, né, de reflexão sobre o processo em si, baseado nessa comunicação permanente com os tutores, com a equipe como um todo, supervisores de tutorias, conteudistas, né, pessoal da equipe técnica, a gente consegue melhorar o processo, e a ideia dessa conversa é exatamente trazer para a luz os principais elementos que ficaram mais nebulosos na conversa que a gente teve nesse último processo de avaliação. Então, falando nisso, vamos tentar esclarecer em que momento do processo nós estamos e onde é que nós queremos chegar. A gente teve uma formação de módulos básicos, onde os conteúdos principais em relação a situar os planos municipais de cultura no contexto das políticas públicas, no contexto do planejamento público, isso tudo já foi assimilado, já foi passado para os participantes. Agora a gente está no processo mais hands-on, ou seja, de elaboração dos planos municipais de cultura. Então, esse processo se dá em duas frentes simultâneas. Uma é a apropriação da metodologia pelo participante, ou seja, o participante tem que compreender qual é o processo metodológico para elaborar os planos municipais de cultura. Esse processo poderia se dar de uma forma sequencial, mas por conta do próprio tempo que a gente tem para desenvolver o projeto junto ao Ministério da Cultura, a gente decidiu fazer um processo em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo que ele assimila a metodologia, ele rascunha e elabora os principais elementos relacionados aos seus planos municipais de cultura em uma outra plataforma. Uma das coisas que nesse processo tem, às vezes, criado uma certa insegurança de participantes, tutores, é em relação ao template. A diferença entre, primeiro nós estávamos no Moodle e agora surge essa mais uma ferramenta, uma nova ferramenta que é o template. Vamos explicar um pouquinho para eles como é que funciona isso? Isso é muito importante, Dani, porque o curso continua da mesma forma, ou seja, existe um ambiente Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem, onde o conteúdo é passado para o participante, onde os tutores interagem fortemente com eles, mas a partir do momento em que ele também tem um dever de casa, agora mais claro que é o objetivo do curso, que é elaborar os planos municipais de cultura, isso se dá nessa segunda plataforma. Então, a apropriação da metodologia, o processo de formação continua sendo exclusivo do Moodle, e essa plataforma que é o template é uma plataforma que vai ajudar o participante a estruturar o seu plano municipal de cultura, porque a forma como o sistema está estruturado acaba sendo um diálogo que se estabelece com o participante no sentido de demandar o que é mais específico, o que é mais necessário para que o plano municipal de cultura vá se formando a partir dos seus diversos componentes. É interessante isso, que é importante que todo mundo que está participando perceba que o template é, na verdade, um esboço do plano, Perfeito. Esse espaço, essa estrutura para que eles possam rascunhar, elaborar, quem sair do projeto, sair do processo de formação com um esboço do que pode vir a ser o Plano Municipal de Cultura. É uma outra atividade, é uma atividade que se desenvolve de uma forma paralela ao curso, mas a formação é a apropriação da metodologia. E a prática dessa assimilação da metodologia se dá a partir da colocação do conteúdo, que vai ser, digamos, base importante para o futuro desenvolvimento dos planos municipais de cultura. Isso está sendo feito no template. E nessa nova fase, com a chegada dos templates, para os participantes, um novo elemento também é o orientador. Eu, por exemplo, que atuava como assistente técnica, agora também atuo como orientadora. Então, muitos participantes ficaram um pouco ali, quem é meu tutor agora? Eu continuo me relacionando com o tutor, mas também com esse novo orientador. Você pode esclarecer o papel de um e de outro? Perfeito. Eu acho que é exatamente, eu vou ter que voltar a outra informação, porque se existe duas coisas em paralelo, que é o processo de formação e apropriação da metodologia,
essa continua sendo de responsabilidade do tutor, suportada pelo tutor, suportada por essa relação entre participante e tutor. Mas a partir do momento que existe essa tarefa também de elaborar, esboçar os planos municipais de cultura, essa relação de revisão dos planos municipais de cultura, de diálogo em relação àquilo que está sendo colocado, ela se dá especificamente com a figura do orientador, que tem um papel de assistência técnica para que os planos municipais de cultura sejam elaborados dentro de diretrizes que estejam ajustadas ao que preconiza o Sistema Nacional de Cultura. Mais pessoas somando esforços para que a gente consiga realmente chegar ao final dessa formação com resultados bem interessantes. E falando em final, é bom a gente falar também do cronograma. Que ponto estamos do cronograma em termos de para frente, o que ainda falta? Até por conta dos nossos compromissos com o Ministério da Cultura, a gente deve estar terminando esse processo de formação até abril. Então, até abril, o participante ele tem contato com os tutores, né, para apropriação da metodologia e tem contato com o orientador para discussão sobre os elementos que estão sendo colocados paulatinamente no template. A partir de abril, certamente, ele vai poder ter acesso ainda a conteúdo da plataforma, mas essa assistência ele deixa de ter. E certamente que não se espera que até abril os municípios tenham os planos municipais de cultura plenamente desenvolvidos, mas que ele já tenha um bom esboço, que aquilo sirva de base para que ele possa, dentro do tempo necessário, formar e aprovar, né, os seus planos municipais de cultura. Uma nova coisa que que já estava prevista no projeto, mas talvez seja nova para os participantes, é o banco de dados com práticas interessantes, inovadoras. Pode explicar um pouquinho melhor sobre isso? A ideia que está por detrás disso é que, dialogando com mais de 200 municípios, 200 a 300 municípios, a gente vai ter uma série de atividades que são interessantes, que vão estar acontecendo no município em Minas Gerais, no município na Bahia, no município no Rio Grande do Sul, no município no Pará. Então, a ideia é que a gente possa identificar essas boas práticas e registre e, de alguma forma, normatize essas boas práticas para que elas tenham condições de serem replicadas. Então, a gente está incentivando, a partir da criação de um fórum de boas práticas, que os municípios passem, né, essas boas práticas, os tutores vão incentivá-los, provocando dentro desse fórum, para que essas boas práticas sejam registradas e, a partir desse registro, a gente vai ter algumas informações adicionais mais estruturadas que vão compor esse banco de dados de boas práticas. Então, a gente pode ter, por exemplo, o que aconteceu no processo de mobilização e ideação para a área de cultura na cidade de Pojuca. Então, foram colocadas diversas urnas, né, em pontos específicos da cidade para que as pessoas colocassem suas ideias, suas sugestões. Isso, claramente, é uma prática interessante que pode ser difundida em mais municípios. E o que a gente quer é que não só a ideia seja passada, mas também um pouco de como que essa ideia pode ser efetivada, para que a pessoa que leia o registro de uma boa prática, ela tenha os principais elementos necessários para que ela possa ser replicada e transversalizada por um grande número de municípios. Interessante que esse banco de dados de boas práticas, ele extrapola completamente o escopo do projeto, no sentido de que ele é muito importante para a gestão cultural, para a gestão de políticas culturais no Brasil, né? Então, a gente pensar em compartilhar experiências de gestão que acontecem ali no âmbito municipal e que, de repente, também servem para outros municípios. Então, o estímulo é realmente para que todo mundo coloque lá as suas ideias, coloque o que fez e a gente possa compartilhar isso com o maior número de pessoas. É isso mesmo, Dani. Bom, para finalizar, eu acho que é importante a gente falar para aquelas pessoas que, por um motivo ou por outro, às vezes por dificuldade com a internet, ou porque passou por uma fase no município com muitas tarefas, ou que, por motivos pessoais, não tenha conseguido acompanhar o processo inteiro, né? Fez alguns módulos, outros não conseguiu fazer, não conseguiu entregar os exercícios. Então, para essas pessoas que estão com alguma pendência e que têm vontade de continuar, mas ficam em dúvida, qual é o nosso conselho para elas? Não, o conselho é aproveitar o momento. É difícil ele ter toda essa estrutura à disposição dele, uma equipe técnica que é, assim, muito bem desenvolvida, muito bem preparada, muito bem articulada entre si com os diversos componentes. Então, assim, eu diria que, independente de qualquer coisa, aproveitar ao máximo esses meses que restam. Esses meses onde vai ter atividade de tutoria, esses meses onde vai ter contato com o orientador. Então, é uma oportunidade que não se deve passar, ainda que a gente reconheça que nem todos vão chegar ao final juntos, né? Que nem todos vão estar com o Plano Municipal de Cultura bem esboçado ao final do processo, mas dentro daquilo que for possível, dentro do processo de interação, porque o processo de interação
ele requer, de alguma forma, conteúdo por parte do participante. Ou seja, é a partir da resposta, da avaliação desse conteúdo, do feedback sobre esse conteúdo, que ele vai poder refletir e melhorar a sua visão do que é esboçar um plano municipal de cultura com todas as suas diretrizes, com todos os seus componentes muito bem estabelecidos. Então é isso, né? Aproveitar o momento. Afinal, acho que é a primeira vez, né, no Brasil, na história das políticas culturais no Brasil, que se tem uma rede como essa, nessa dimensão, reunindo tantos municípios em tantos estados para pensar o Plano Municipal de Cultura, ou seja, políticas culturais contínuas, duradouras e democráticas. Então, todo mundo, então, continue aí, firme e forte, e nós continuamos sempre disponíveis para tirar dúvidas, né, professor? Toda a equipe de tutores, de assistentes técnicos. Sempre, é uma relação de interdependência, né? Ou seja, o sucesso do projeto é o sucesso dos participantes lá na ponta. Então, a gente está aqui com essa estrutura exatamente para fazer com que a coisa possa acontecer.